Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários. Hoje a gente vai falar sobre o resultado da Klabin. A Klabin é uma empresa que tem vários vídeos aí no canal. Só vocês procurarem, né? De vez em quando eu faço um videozinho sobre ela. Ah, não é das minhas favoritas, já vou adiantar, mas no final eu explico o porquê, tá? Só que é uma opção viável de investimento por longo prazo, com várias ressalvas que eu vou fazendo aqui ao longo do vídeo, tá? Então, eu acompanho, tem vídeo no canal, mas hoje minha preferência é por outras empresas. Espero que consiga explicar bem para vocês o porquê, tá? O que eu não gosto muito da Klabin é que muita gente compra, né, na sardinhagem, por influência aí de outras pessoas, por causa do dividendo. Aí tá errado, tá? Se você compra a Klabin só por causa de dividendo, só porque a B ou C tem, aí é um problema sério. Vocês vão ver que a Klabin, ela não é uma empresa fácil, tá? Não é uma empresa para iniciante. Então, se você está começando, se você ainda não sabe fazer uma boa análise de empresa, assim, não é esse tipo de ativo que você tinha que estar dando uma olhada, tá? Enfim, visão geral aqui da Klabin, ela é uma empresa que produz celulose e papel em geral, tá? Então ela é bem diversificada. Ela tem desde floresta para produzir madeira, para produzir as fibras de celulose, para uma parte produzir papel, embalagem, ou seja, né, ela vai do básico até um produto final com um pouco ali mais de diferenciação, tá? Ela não é um ciclo inteiro completo, ou seja, toda a madeira que ela cultiva lá no início vira embalagem no final, tá? No meio do caminho vai diversificando os ramos. Então, ela vende um pouco de madeira, vende um pouco de fibra, um pouco ela usa para injetar na produção de papel. Às vezes, se precisar, ela compra madeira de terceiros para produzir mais produto tal, X ou Y. Então, apesar dela ser verticalizada, né, sai lá da matéria-prima original e sai até um produto final acabado, não é todo o fluxo que é verticalizado, tá? Sai, entra, conforme aí for a demanda, conforme for a capacidade deles de trabalhar, coisas do tipo, tá? Ela é uma empresa bem relevante, bem grande, ela tem vantagens competitivas. Esse tipo de empresa cíclica, a Klabin, ela é bem cíclica, né? Ela depende do preço, celulose em geral, né? Papel, embalagem, relacionados ali a celulose. Então, empresa cíclica para investimento de longo prazo, você tem que procurar aquelas que têm alguma vantagem competitiva. Se ela simplesmente fizer igual qualquer outra faz, você dificilmente vai ter uma geração de valor consistente. A Klabin tem vantagens competitivas, a questão é que elas vão aparecendo assim bem aos poucos, porque essa verticalização dela é uma das vantagens, né? As áreas de produção que ela tem aqui no Brasil são melhores que boa parte dos concorrentes, então, né, no Brasil você consegue ter uma boa produtividade de floresta e tal, mais rápido, enquanto outros locais do mundo aí o negócio é mais, né, devagar. Ela tem uma diversidade de fibras diferente, tanto pinos, eucalipto, um mix diferenciado. Agora ela tá com uma máquina lá para fazer um produto assim bem legal, que é o Eucaliner lá, diferenciado. Então ela tem as suas vantagens, tá? A questão é que é só no longo prazo que você vê, né, uma evolução consistente de resultados. Se a gente for ver assim, cotação, deixa eu botar 11 que fica menos bagunçado. Você vê que num longo prazo, 10 anos, ela vai mudando de patamar, mas né, com muita emoção, com muita volatilidade no curto, e você tem que ter um horizonte bem de longo prazo para investir na Klabin. Quando você olha nos números aqui, dá uma certa estranheza assim, né? Você vê ela roda com muita dívida e tal. Mas é porque faz parte do modelo dela. Como é o modelo dela? E crescendo com grandes projetos. Ou seja, ela vai dando grandes saltos à medida que ela entra numa área nova, ou ela desenvolve uma unidade fabril nova, que é o que ela está fazendo agora, a unidade Puma, a gente já vai ver. Então ela vai, investe a grana, é dívida vai lá no limite, quase 7 vezes a EBITDA. Aí, pum, entra a operação aquele projeto. Ela começa a desalavancar. Vai para 5, para 4, para 3. Aqui ela fez um novo ciclo, acho que foi o primeiro ciclo de Puma, né? Então 3.1, 3.9, 4.5, tá ali, né? Afogando a empresa. Bum, entra a operação, desalavanca. Aqui teve uma contribuição bem expressiva da melhora dos resultados que eu vou falar, tá? A dívida em si não reduziu tanto, foi mais o crescimento do EBITDA. Mas é assim que a Klabin funciona. Ela bota um projeto na linha, vai gastando dinheiro, vai ficando aquele resultado financeiro brutal. Aí o projeto entra em operação, aí não tem mais aquele gasto e tem o retorno do projeto. Aí ela
respira. Aí depois respira. É assim que ela funciona. No longo prazo, o que acontece, né? Como eu falei, dá retorno, né? Você via, ela tinha um EBIT ali abaixo de 1 bi, aí deu um salto para pouco acima de 1 bi, aí ficou uns anos assim, depois um salto para 2, aí para 3, 4, e agora os últimos anos foram bem fortes. Eu falo disso quando a gente vê os números da empresa. Então, ela cresce em valor a longo prazo? Sim, mas é desse jeito aí, cheio de altos e baixos. Poderia ser mais fácil a vida da Klabin empresa? Sim. Qual que é o problema no caso? Os caras, né, estão nem aí, pagam proventos, né? Então essa é uma velha discussão sobre pagamento de dividendos, por isso que eu falei, não compra a Klabin só por causa disso, tá? Entenda de onde vem e por que vem e tal. Mas os caras parecem não se importar tanto assim com dívida. É verdade que até um tempo atrás, se ela pagar aí 100, 200, 300 milhões, ela tinha dívidas ali, né, bem altas, acima de 10. Não é isso que vai fazer diferença, né? Mas quando você tá com uma dívida alta, o resultado financeiro apertando, você vai lá e, né, abre a porteira de pagamento de proventos, né? Geralmente a gente gosta de empresas que fazem uma alocação de capital mais inteligente. Não é assim, o principal motivo que leva ela a rodar em alguns períodos com um endividamento tão alto não é o pagamento de dividendos, tá? São os investimentos. Mas, né, podia ser um pouco mais pé no chão nesse caso, mais responsável com caixa. Tenho certeza que no longo prazo, né, ia acabar dando um pouco mais de retorno. Enfim, é isso. Ela é do jeito que ela é. Tem muita gente que às vezes fica tentando querer mudar as empresas, né, e não aceitar como elas são. Então a gente já fala dos resultados financeiros mais recentemente, né? Na apresentação tem lá preço de produto e tal, a gente vê isso. Mas a verdade é que ela teve anos muito bons aqui. Vamos dar uma olhada lá nos indicadores. Ela está terminando um grande projeto agora, que é o de Puma, né? Tem que escolher a ação. Vou botar 4, aí deve ser um pouco mais estável, né? Se você for ver de valor assim, né, parece que é um valor imenso, né, que ela tem, desculpa, né, parece que ela tá uma grande oportunidade. Não é bem assim, tá? Depois eu explico um pouquinho melhor. Embora, enfim, não dá para dizer que seja uma empresa de valor caro, tá? É sim, roda mais barato, mas muito provavelmente isso aí é resultado do mercado precificar todos os poréns, todas as ressalvas que a gente já vai falar sobre o resultado dela, tá? Mas um EV/EBITDA aí perto de um 5 ajustado é bom, mas não é tão diferente de outras coisas que a gente tem no mercado. Então eu não acho que ela seja, assim, nada espetacular, né? De fato, para quem gosta de empresa, né, de múltiplos baixos, não tem como argumentar que ela não seja. Mas tem várias ressalvas aí. Então os proventos, esse ano em especial, né, tá com yield bem alto, porque os caras abriram a porteira de dividendos. É verdade que foi um ano forte, é verdade que o endividamento dela tá controlado, principalmente considerando que ela tá prestes a entregar um projeto grande, tá? Então, assim, não é errado ela pagar esse dividendo todo. É errado você comprar ela só por causa de dividendo. As margens, tá? Eu não vou nem falar nada porque a gente já vai entender um pouco mais sobre isso. Dá para falar sobre a margem bruta boa, né? Ela, como eu comentei, tem ali vantagens em relação ao sistema produtivo e tudo mais, tá? Ela tem um pouquinho de lucro líquido de não controladores, né? Não chega a ser tão relevante. Isso aí o Eduardo vai explicar aí nos vídeos sobre as novas funcionalidades do Fundamentei, para quem não sacou o que é. Depreciação acaba depreciando bastante, mas enfim, também não é algo que chega a fazer diferença. Ela sempre deprecia, né? Então meio que não faz tanta diferença na análise. O CAPEX dela é uma análise à parte, tá? Por quê? Vai depender muito do momento que a gente vai vivendo. Então, se ela estiver tocando um projeto grande e tal, precisa de investimento, e é de onde vem aquela dívida alta dela. Logo, você vai ver isso aqui, ó, CAPEXes, plural de CAPEX, maiores que o fluxo de caixa operacional, né, de uma maneira consistente. Então, isso aí, né, claro, você olha, assusta um pouco, mas é porque são grandes projetos. Então, o ideal nessa empresa é você separar o que é CAPEX de manutenção, o que é CAPEX de expansão, porque senão você vai achar sempre que ela está, né, gastando mais do que deveria. Tá? A gente já vai ver isso aí no resultado, calma. Tá? Intangível não, é basicamente imobilizado o balanço dela. Tem mais alguma coisa? O crescimento, ela tem um resultado meio irregular por essas métricas. O endividamento, a gente, né, já comentei um pouco. É uma dívida que está até ok, dada as condições. Tá? Mas ela, historicamente, normalmente roda com dívida alta. Tá? Vamos ver logo a apresentação.
que aí vários desses pontos aqui a gente vai entender o porquê, né, um pouquinho melhor. Então tá aqui, uma bela de uma fazendinha de árvores. Release de resultados do quarto trimestre, né? Novamente, sempre que tiver um quarto tri, a gente costuma falar mais do ano, né? Do acumulado do ano. Você tem aí uma visão mais geral. Então foi um ano bom. Só a gente ver aqui os destaques contábeis sem ajuste, depois a gente vai ver os ajustados. Foi um ano bem bom, né? Tanto de receita, de rentabilidade e tal. Então, pode ficar aí tranquilo, filho. E a gente vai vendo ao longo da apresentação, mas a receita veio boa. Isso aqui tem várias ressalvas, a gente chega lá quando for. O endividamento ficou bem sob controle. Puma 2, que é o grande projeto do momento, né, tá ali bem adiantado. Startup já agora no segundo tri de 2023, ou seja, né, tá tudo nos conformes. Para quem investe por longo prazo, né, essa aqui é uma das coisas mais importantes para acompanhar. Como que esses projetos estão caminhando, já que, né, é isso que vai determinar, né, o resultado dela no longo prazo ou não. Né, a receita, a variação, a gente vai ver, depende muito do preço das commodities, do preço do dólar, dos custos, que a gente vai falar bastante também. Então isso flutua muito, vai ter períodos melhores, piores, né? Então você vai acompanhando assim de longe, mais ou menos como está, e atenção especial aqui, tá? Nos projetos, no dinheiro investido, no andamento dos projetos, coisas do tipo. Enfim, vamos ser agora mais objetivos, tá? Em termos de destaque financeiro, de retorno, receita, tá? A gente vê que o volume ele ficou bem estável de 2021 para 2022, né? 1% de crescimento, basicamente estável, ela vem de mais ou menos metade, né? Mercado interno e mercado externo. Então, um pouquinho mais mercado interno. Bom, a receita a gente já viu lá que subiu 20%. Então, peraí, né? Se o volume ficou estável e a receita subiu, a gente tem um impacto de preço, certo? Eu vendi o mesmo volume e receitei mais. Tem um efeito mix, porque ela pode vender produtos de maior valor agregado, tá? Então, em termos de tonelagem, né, volume por peso, você vendeu igual, mas você vendeu por categoria de produto, um produto com maior valor agregado, né, por peso. Mas teve um impacto importante de preço também, a gente vai falar lá. E preço para ela é o preço da commodity principalmente e influência de dólar, já que tem boa parte da venda para o mercado externo também, tá? Então, em termos de EBITDA ajustado, 15%, um ano bom. 2021 já tinha sido um ano forte, então é um resultado legal, né? Porque 2021 já tinha sido um salto para ela. Ela cresceu um pouquinho mais, então em termos de top line, show de bola, né? Esse crescimento aqui, tirando não recorrentes, né? Alguma coisinha aqui de não recorrente, mesma coisa, né? Chegamos no lucro, tá? A Klabin não é uma empresa que o lucro líquido é uma boa métrica para acompanhar, porque entre o EBITDA, o resultado operacional, e o lucro líquido, tem uma coisa bem relevante que é o resultado financeiro. E por que que não é uma boa, tá? Se a gente olhar aqui a coluna resultado financeiro, vocês vão ver que um ano igual esse foi flat, aí outro um ano é um bi negativo, até 8 bi negativo, aí teve ano que foi positivo. Cara, que loucura essa aqui. É porque a gente já vai ver mais para frente na apresentação, tem a dívida basicamente em dólares, tá? E aí, isso tudo aqui vem em função, basicamente, da variação dessa dívida em dólares em real, né? O balanço dela é em reais. Então, quando você tem uma movimentação cambial expressiva, esse resultado aqui vai variar muito. Então, o lucro líquido, ele acompanha essa loucura aqui. Então, teve ano que veio prejuízo, aí depois um lucro forte, aí um lucro aí relativamente fraco, aí outro prejuízo, aí 2 anos de lucro violento. Aí se parece que o resultado da empresa ele é muito volátil. Ele é volátil, mas não é tanto, tá? Você olhando pelo EBITDA, daqui sem ajuste, você vê uma tendência de crescimento, né? Pouco abaixo de 2 bi, aí acima de 2 bi, aí entre 3 e 4, aí 6, aí 8. Então, com o EBITDA, principalmente o ajustado, que é o que ela mostra lá no release, você consegue ter uma visão um pouco melhor, tá? Tem que ficar de olho na depreciação, que no caso, né, não escalou muito, então mas tipo, ela aumentou, então, claro, esse EBITDA ele é mais forte um pouco, porque tem uma depreciação aí somada de volta maior do que ela tinha antes, mas, né, proporcionalmente a diferença é grande. Então, não usem o lucro líquido para acompanhar a Klabin, tá? Ele fica muito, muito, muito distorcido em relação ao que a empresa de fato está ganhando. Esse resultado financeiro, boa parte dele é não caixa, tá? Não tem efeito caixa. É marcação da dívida em dólar.
Então, você vai estar considerando um número que não representa bem o resultado da empresa. Por isso que a gente volta lá aqui e vê esses indicadores de valor, tá? Enfim, 3, 4, tanto faz. Você vai ver um price earnings de 5, né? Não é adequado fazer essa análise aí, porque ele está usando um lucro líquido que é volátil demais. Então, esquece essa linha aqui, lucro líquido. Ela não representa bem o resultado da empresa. A gente tem o endividamento, ficou bem sob controle, já falo mais sobre ele. Aí tem as mensagens, trimestre, segmento de celulose, equilibrado. De uma maneira geral, tá, o preço da celulose, dos papéis, das embalagens foi bem favorável para ela em 2022. Por isso que ela conseguiu resultados bons, tá? É esperado que todas as commodities têm períodos melhores, períodos piores, que deu uma acomodação. Ela fala um pouco disso, né? Tem expectativa de um pouco de acomodação e tal. Então, nem todo ano vai ser tão forte igual 2022, 2021. Tá? É possível que no longo prazo fique numa média um pouco menor. Tá? Ela está falando aqui do Puma 1, que contribuiu, a gente já vai ver lá, né, com as embalagens, né, craftliner, mercado de papel, mercado de embalagem, reajuste de preços. Então, é isso que eles estão falando, reajuste de preço em todos os negócios, né, uns mais, outros menos, ao longo dos últimos trimestres, desde 2021, para ser honesto, mas que compensou um volume menor de vendas e a valorização do real, isso a gente já vê também. Então, a receita cresceu, que a gente viu, né? Muito por conta de preço, tá? De preço, um pouquinho de efeito mix e muito de preço. Qual que é o ponto? O preço não vai ficar alto para sempre, né? Tem esperado que dê uma acomodada, embora a commodity seja previsível, né? É esperado que diminua, pode ser que a gente não sabe o que vai acontecer, tá? Endividamento ok, que eles fizeram os investimentos em infraestrutura legal e tudo mais. Vamos lá, vamos ver os números logo. Melhor que blá blá blá. Volume, a gente já viu. O volume ficou flat, cresceu 3%, caiu um pouco, depende do período, depende do que você está contando. Mas é importante ver lá, entre os craftliners e tal. Na verdade, cadê? Onde é que foi o crescimento? É no geral aqui, né? Os container board, que aí entra a nova produção lá que veio com a máquina de Puma 1, tá? Então aqui a gente vê que cresceu, certo? E o resto ali mais para cair um pouco no geral, deu uma acomodada. Então aqui que está esse ganho de valor, né, de valor agregado, né? Esse produto aqui, MP27, que vem lá daquela máquina nova e tal, aqui ó, ramp up da MP27, que produz Eucaliner, que é um produto diferenciado deles, que tem vantagens e tal. Okay. Não dá para falar todos os detalhes aqui, senão o vídeo fica muito grande. Então, no geral, um volume meio flat, embora tenha um leve efeito mix favorável, né, num produto de melhor valor agregado. Eles comentaram que esse volume aí ter vindo meio fraco veio de algumas paradas de manutenção e tal, faz parte do negócio, tá? A Klabin ficou rodando, como os preços estão muito altos, ela ficou rodando no limite da capacidade operacional, acho que o ano inteiro. Ela estava produzindo mais que a capacidade nominal, né, de produção, dobrando turno. Então, isso aqui é normal, tá? Ela tá ali tentando aproveitar o preço favorável o máximo possível, tá? Isso aqui é a previsão para 2023. Então, o volume de vendas a gente já viu, né? Ficou ali bem flat, tá? Embora teve uma evolução importante aí dos container boards em geral, né? Onde tem o Alkaliner, da MP27. Aqui é o ganho dela de longo prazo por fazer os investimentos, né? Parece ser cada vez mais o container board. Câmbio, então a gente viu volume flat, o resultado positivo vem de preço, tá? Um pouquinho de mix, mas mais de preço. O câmbio poderia ter influenciado positivamente nisso, mas no caso ele influenciou até negativamente, porque em geral 2021 teve câmbios mais favoráveis, né? Uma relação em real-dólar mais favorável para exportação, a gente viu 40% mais ou menos da receita dela vem de exportação. Então você vê que o preço foi muito forte, porque ele mais compensou o câmbio, né? Jogou em cima de um volume flat e jogou a receita para cima, tá? Então o preço foi muito forte em 2022, né? Essas ressalvas, nem sempre vai ser tão forte assim. Mas o câmbio jogou contra aqui, no caso, a receita. E ainda assim a receita subiu 20%, né? Então aqui dá para ver claramente o impacto do container board lá, né? 75%. Por quê? Maior valor agregado, tá? Então sim, tem um efeito mix, mas preço de celulose, papéis, embalagens em geral,
mas que compensou dólar negativo e volume flat. Então, essa é o panorama atual da Klabin, tá? Ou seja, ela está ali no volume, no limite da receita dela. Aqui o mix, então aquilo que eu falei, ela não vende só o produto final, né? Containerboard, cartão, papel, embalagem. Não, ela vende um pouco de celulose no meio do caminho, tá? Não é todo, o fluxo não é inteiro vertical. Custo caixa, agora vamos falar das coisas ruins, tá? Esses mesmos efeitos que levaram provavelmente aí ao preço do produto mais alto, celulose e afins, também complementou o custo, tá? O custo subiu bastante dela. Isso acabou limitando os ganhos. Então dá pra gente ver que ano contra ano, mas subiu, né? Quanto que dá isso aqui? Não tenho evolução em percentual, mas quase 50%. Muita coisa, evolução de custo, e a gente vê que é de tudo, né? É um pouco de fibra, mas todos os indicadores, quer dizer, fibra é o principal, né? Fibra é a matéria-prima para vender celulose, né? Vem da madeira lá. Então, fibra é o principal, mas todas as outras linhas, produtos químicos, pessoal, serviço, combustível, tudo subiu. Então, isso aqui freou um resultado ainda melhor da empresa, tá? E a gente vê que é um negócio que tá alto ainda, né? Não tá diminuindo quando você olha na visão trimestral. Diminuiu um pouquinho do terceiro tri, que tá mais alto ainda, mas continua alto. Então, aqui tem o custo caixa, de onde vem. Aqui eles colocam no total os custos administrativos também. É legal ver essa visão. Né? O quanto está custando aí por tonelada, né, de produto vendido. Então, aí, né, claro, o principal custo é CPV, né? Tem outra alternativa, mas aí eles botam as despesas com vendas, administrativas. Você tem uma estimativa de custo caixa total e aí por tonelada. Então, a gente vê que subiu muito, né? Mais de 20%. Ok, aqui tem uma abertura do custo, enfim, podemos ver no ano, não muda muito, né? Meio parecido aqui. Você vê que, por exemplo, frete foi mais alto, produto químico, aqui. O mix não muda tanto. E esse gráfico é legal para a gente ver a evolução, né? De onde foi parar esse crescimento de 20%. Você vê que, né, CPV piorou. Aqui dentro dos. Aqui é o CPV, é o resumo de todos esses daqui, né? Então, essa barrinha verde escura é o resumo de todas essas. Então, teve coisa que até melhorou, né? Custo de papel de terceiros, já paras, mas né, aqui em cima puxou o CPV. Aí mais um pouquinho de vendas, mais um pouquinho de G&A, chegou nesse 23% acima, tá? Então, esse é o lado ruim da história, né? Da alta das commodities. Ativo biológico, já falei bastante aqui no canal, é algo que é contábil para estimar a apropriação de valor nas fazendas e culturas e floresta, no caso aqui. Floresta em pé é engraçado, né? Floresta em pé. Cara, isso aqui na prática mais atrapalha que ajuda, tá? É a apropriação de valor que tá lá nas fazendas, é valor acumulado lá, mas para ver uma Klabin da vida é melhor deixar para lá isso aí, ver o resultado ajustado, tá? Então aqui a gente tem o resultado operacional, que é melhor ver o ajustado, como eu comentei, onde eles tiram, né, o impacto principalmente dos ativos biológicos e colocam lá um hedge, que dá para fazer, tá? Além de agora ter equivalência patrimonial em umas participações que ela tem. Então, a métrica para você usar para acompanhar o resultado na Klabin, tá? A principal é esse EBITDA ajustado, né? Tirando o não recorrente, melhor ainda, tá? Embora tenha nada especial aqui, tá? Então, esse é um indicativo do resultado operacional da empresa, que ainda foi bem positivo. Eu, quando eu olhei aquele custo alto, eu falei, ferrou, né? Vai comer toda a receita. Mas aí, fazendo os ajustes de efeito biológico e tal, é um crescimento de EBITDA de 13%, tá bem bom, porque 2021 foi um ano forte, tá? Então, foi um ano muito bom em termos de venda, de preço de produto para vender, mas do lado negativo, o custo também veio alto. Então, 13% de crescimento, tá bem bom, tá? Bem interessante. CapEx de manutenção, a gente já vai chegar lá, né? Quando você olha né, a geração de caixa tirando o CapEx de manutenção, aí você vê um resultado flat. Isso aqui deu uma assustada, né? Quando eu olhei, falei, né, deu ruim, porque o CapEx de manutenção da empresa foi muito mais alto. A gente já vai chegar lá, tá? Não foi tão feio assim a situação. Deixa eu explicar por quê. Porque a gente vê a abertura de EBITDA por produto, né? Por celulose, papéis, é bem equilibrado, não tem muita diferença. Aqui. Vamos seguir a ordem aqui, né? Eu já queria emendar lá de CapEx, mas vamos falar de endividamento. Como eu comentei, o endividamento dela tá até bem sob controle, tá?
mais efeito ali de uma evolução da EBITDA, né? A dívida é alta, claro, né? Dívida líquida 20 bilhões de reais, não é pouco, mas o EBITDA está forte, então o endividamento sob controle. O que tem que prestar atenção aqui? Se por acaso a gente passar por um período de preços mais baixos, o EBITDA dela ficar mais apertado, isso aqui sobe rápido, tá? Então tem que ficar de olho nesse ponto aqui. Não é que o endividamento dela, ela tá rodando com menos dívida. Ela até se segurou bem, né, nesse ciclo de investimento, porque os resultados vieram fortes. Mas tem que cuidar, porque o EBITDA tá bem alto, porque os preços dos produtos estão lá em cima, tá? Então cuidado com isso, esse endividamento aqui pode subir muito rapidamente, tá? Mas hoje é tranquilo, o custo da dívida ok, se for ver até é bom. Os custos da dívida aqui em moeda local, né? Moeda estrangeira bem padrão, 5% ao ano. O endividamento dela, como eu comentei, ele é basicamente em dólares, né? Tem um pouquinho de dívida em real, mas ela tem caixa aqui em reais também, que é meio que quase o valor da dívida em reais. Então, dívida líquida dela mesmo é em dólar. Aí, vamos exercitar nossos ensinamentos lá que a gente aprendeu com o Damon Daran, por exemplo, sobre estrutura de capital, né? Quando que é interessante para uma empresa ter dívida em dólar? Né? Quando a receita dela vem boa parte em dólar. No caso, a gente viu que a Klabin é uns 40, 50% de receita em dólar. E a dívida líquida dela é basicamente 100% dólar. Então, assustaria um pouco isso, né? Falei, pô, a empresa está tomando dívida toda em dólar, sendo que boa parte das vendas é para o mercado interno. Contudo, aqui a gente tem que fazer uma análise mais apurada, porque embora ela venda no mercado interno, esses preços eles são meio dolarizados, tá? Então, o preço da celulose no Brasil em reais, ele vai ter um componente é, câmbio do preço da celulose no mercado externo. Então, não é de todo errado, tá? O jeito que a Klabin trabalha com a estrutura de capital. Ela vai lá, toma uma dívida mais barata, né? Em moeda estrangeira, tá? Então ela tem virtualmente toda a dívida em moeda estrangeira, dívida líquida, né? Ela consegue um custo mais baixo e ela compensa com a receita. Não é um hedge perfeito, porque a receita, né, claro, descasa com a dívida, ela vem de boa parte do mercado interno, mas a tendência é que o preço do mercado interno acompanhe um pouco também a evolução dos preços internacionais e aí tem um dólar embutido. Então, né, embora esse seja o principal motivo que bagunça totalmente o resultado contábil dela, né? Parece uma loucura isso aqui, um balaio de gato. Mas não dá para dizer que é errado, não, tá? É bem coerente essa gestão de estrutura de capital da empresa, dívida aqui ó, em reais, IPCA, CDI, né? Um mix assim, de longo prazo, né? Aqui tem um custo fixo, é legal ter dívida em custo fixo. Né? Tem um pouquinho em Library, o SOF lá, que é o substituto da Library. Então, assim, é bagunçado, mas tá bem gerido, eu diria assim, a dívida dela. Caixa, evolução do caixa, captou e pagou dívida, reduziu um pouquinho. Hedge accounting, isso aqui a galera, quando eles anunciaram, ó, desde o ano passado, que eles iam começar a fazer hedge accounting, a galera falou assim, agora não vai ter mais esse problema, né, do resultado financeiro ser volátil. Que engano, né? Eu falei nisso num vídeo meu bem antigão, a pessoa comentou, não, agora vai ter hedge accounting, não vai ter mais esse problema. Não, porque o hedge accounting ele não resolve, tá? Ele ajuda a reduzir essa volatilidade, porque ele trabalha principalmente ali com os derivativos e tal, né? Então, ela tende a dar uma normalizada naquilo, mas não resolve o problema, porque o principal problema é a dívida nominal em dólar, né? E a tradução disso para reais. Então, o hedge accounting ele tende a diminuir um pouco aquela variabilidade, mas é só olhar aqui, né? Começou em 2021, foi 1 bilhão negativo e esse foi zero. Então, claro que não vai eliminar aquele impacto lá que atrapalha analisar a empresa pelo lucro líquido, mas pelo menos um pouquinho, né, ajuda a estabilizar, tá? Fala contábil, não tem efeito caixa. Resultado financeiro é o que a gente comentou, ó, o efeito do hedge accounting. Ele tende a dar uma equilibrada, mas ele não consegue, né, deixar neutro esse resultado financeiro. Ele continua, ó, super negativo, aí bem positivo, aí mais zerado, acumulado do ano bem diferente, ou seja, vai continuar tendo essa variação, tá? Investimentos, aqui começa a ficar interessante a história. Lembra que eu falei lá atrás a questão do CAPEX de manutenção? Olha o quanto ele subiu do ano para o outro. Então isso aqui acendeu um alerta imenso quando eu olhei lá em cima. Falei, deu ruim, né? Esses novos investimentos da empresa, agora ela está com um CAPEX imenso de manutenção.
quando você vai olhar, não é totalmente, porque qual que é o ponto, né? O que é CAPEX como um todo? CAPEX é investimento. Ou seja, né, é o quanto você está investindo na empresa. Existe o que seria um CAPEX de manutenção, ou seja, o quanto você precisa botar só para manter as coisas como estão, né, modernizar, substituir uma outra coisa ali, fazer reforma. Então, esse CAPEX você teria que considerar recorrentemente na sua análise, né, ali na geração de caixa livre e tal. Falar, ó, isso aí a empresa tem que ficar lá, né, é a manutenção do negócio para ela continuar ganhando dinheiro, né? Então, você tem que considerar esse valor no seu cálculo ali de dinheiro que sobra para o acionista, tá? Porque se ela parar de fazer, as coisas vão deteriorando, ela perde capacidade produtiva e tudo mais. E você teria o que seria o CAPEX de expansão, ou seja, para a empresa crescer. São novos projetos, novas fábricas, aqui esse resultado entrou lá, investimento no Porto de Paranaguá, isso é CAPEX de expansão, tá? Esse você pode aceitar que a empresa tenha, né, momentaneamente pelo menos um CAPEX alto de expansão, porque ela vai colher os frutos dessa expansão no futuro. Então, né, essa é a teoria, tá? Muito bacana, muito bonito. Quando eu vi isso aqui, né, parece muito ruim, mas você vai ver a abertura desse CAPEX de manutenção, né? Ó, eles estão falando que esse aumento é explicado pela compra de floresta. Então, isso aqui não é bem manutenção, compra de floresta, né? Vocês concordam comigo? Você está botando um negócio novo no negócio, então é ruim esse número, talvez não seja tão ruim. O quanto? É difícil saber, né? Porque inflação nos custos, aí tudo bem, né? Maior área plantada, ok. Ela vai precisar rodar com uma área plantada maior a partir de agora, né? Então, a continuidade operacional das fábricas faz parte, né? Manutenção propriamente dito. Enfim, esses valores somados foram tantos. Então, assim, no geral, é um aumento expressivo desse CAPEX de manutenção. É um ponto negativo. A gente vê que tem coisas que talvez não sejam exatamente manutenção. Só que é muito pouco detalhe que a empresa abriu aqui, né? Então, para quem acompanha a empresa a fundo, valeria uma investigação mais aprofundada e tentar tirar ali mesmo o que é CAPEX de manutenção e, enfim, e ver se isso aqui foi tão ruim assim ou não, tá? Então, esse é um ponto. Por isso que eu falei, Klabin não é uma empresa simples, tá? Para quem quiser ter na carteira, vai ter que gastar um pouquinho, principalmente para iniciante, gastar um pouquinho de tempo e dedicação. Então, tem que olhar esse item aqui com detalhes, tá? Só esse indicador aqui é um pouquinho preocupante. Os outros, a expansão, isso aqui faz parte, como eu falei lá no começo do vídeo, do negócio dela. Ela tem períodos de investimento pesado para depois dar um salto de patamar e ela está investindo pesadaço, principalmente nesse projeto Puma 2. A crítica que eu fico aqui é que pelo menos o Puma 1, ele não pareceu assim que agregou tanto valor para a empresa, né? Claro, é difícil de se avaliar isso porque tem muitas outras variáveis no meio. Mas tudo bem, a gente viu ali um mix de Ocaliner, legal, mas será que valeu toda a grana que foi enfiada lá, né? Enfim, essa é uma das coisas que eu não gosto tanto assim da Klabin. É muito, muito dinheiro, né? Muito investimento. Enfim, veremos no futuro, né? A notícia boa é que Puma 2 está quase concluindo, né? Vai terminar esse ano, vai começar o ramp-up. E aí, até ela anunciar um novo projeto, a Klabin fica com uma pressão de CAPEX muito menor, né? Então, tá aqui, é muito dinheiro indo para Puma 2. Esse trimestre, esse ano, né? Trimestre, ela ainda investiu lá em infraestrutura, no Porto de Paranaguá, legal, né? Isso aí é bacana. Mas Puma 2 é o principal consumidor aí de investimentos. E aí ela vai poder, de repente, aí sim, né, pagar um dividendo maior é legal, ou enfim, decidir o que quer fazer da vida, tá? Era para, nesse momento de maturidade do projeto Puma 2, ela tá com aquele endividamento ali no limite que eu comentei, mas não tá, né, a gente viu. Por quê? Porque esses 2 anos, em especial, 2020 também foi bom, foram muito bons, tá? Foram muito positivos, gerou muito caixa, principalmente por causa dos preços das commodities. Então, foram eles que permitiram ela estar terminando esse ciclo de investimento com endividamento sob controle. Isso é muito positivo, porque agora é aquela hora dela estar assim, aí, bum, né, acalma um pouco. Então, vamos ver o que ela vai fazer. Interessante, né? O que ela vai fazer nesse momento? Vai distribuir mais capital? Vai já engatar um projeto novo? Interessante de ver. Que mais? Fluxo de caixa livre, isso aqui meio que a gente viu lá em cima, mas aqui eu tenho que fazer umas críticas, tá? Esse yield ajustado deles aqui é um ajuste muito, né, pra lá esquisito. Porque olha só,
a gente parte do EBITDA, eu já falei bastante nos outros vídeos também, né? Você parte do EBITDA para o fluxo de caixa livre, beleza? Né? Então aqui tem lá o CAPEX, tudo mais, que você está tirando. Então você vê que a empresa consumiu dinheiro no ano, faz sentido, dado que ela está investindo pesado. Mas aí ela começa a tirar tudo que tira do CAPEX o projeto Puma, tira os outros projetos de expansão, tira os dividendos. Pô, mas aí é fácil. Você tira tudo que tá onde tá indo dinheiro, aí sobra dinheiro, pô, né? Então, eu não vejo muito. Qual que é a ideia da empresa aqui, né? É tentar passar uma visão. Ah, se a empresa não tivesse pagando dividendo, não tivesse expandindo, né, investindo para crescer, ela estaria gerando ali uns 4 bi de caixa ano. É isso que essa conta está querendo dizer, tá? Mas não, quando você fala em yield, não é geralmente isso que você quer, né? O yield geralmente está associado com o pessoal ter retorno de capital, esse tipo de coisa. Então, né, botando dividendo de volta e tal, eu acho esse cálculo aqui péssimo deles, esse fluxo de caixa livre ajustado. Mas dá para você entender que a empresa teria gerado nesse ano, que foi um ano bem positivo, 4 bi de caixa sem os grandes investimentos. Então aqui você pode vir e fazer, né, uma avaliação aqui da empresa, pegar um enterprise value aí de 40 bi e ver que, né, esse enterprise value de 40 bi com aqueles 4 lá daria umas 10 vezes. Então vocês estão entendendo agora o porquê, né? Eu falei lá no começo que eu acho esses indicadores aqui eles estão meio superestimados, tá? 4 bi para 10 bi de EV tá bom, tá? Mas não é nada de especial para compensar toda essa confusão dela aí, né? Eu acho que tem coisa mais interessante no mercado, tá? Então cuidado com essas métricas todas. Ah, então é muita diferença, não é 5 vezes EV EBITDA daqui? É, né? Mas a diferença está justamente nesses cálculos aqui, você tirando CAPEX de manutenção, né, os impostos, porque o EBIT, ou desculpa, os impostos também, mas principalmente custo financeiro, porque qual que é o problema de você usar um EV/EBITDA na sua, né, um EBIT mesmo, né, para avaliar uma empresa? É que você está tirando o custo da dívida, né, e o custo da dívida ele é real, tá? Ele é bem real, o custo da dívida. Então, esse fluxo de caixa livre aqui ajustado, ok, eu acho ele interessante para você usar naquelas métricas lá para avaliar na empresa, o valor da empresa. E aí, para mim, tá ok, assim, né? Tudo bem. Aí você vai comparar com o EV que tem a dívida e aqui tem os juros da dívida e tal, né? Nunca vai ficar perfeito. Mas mesmo o valor de mercado, ó, quiser comparar isso aqui com o valor do mercado, vamos lá. 20 bi vai dar umas 5 vezes, né? Essas 5 vezes ajustado aqui. É isso, opa, não acabei ainda, vamos lá, vamos continuar. É um valor bom, tá? De uma Klabin da vida, mas tem que considerar que ela teve um ano muito bom, muito positivo, que pode não se repetir, né? Que, enfim, ela tem ali um endividamento que não tá descontrolado, mas é perto do limite, que o ganho dela, assim, né, vem vindo de longo prazo, quando você não tem uma alta de preço de produto assim relevante. Então, assim, eu não acho empresa ruim, acho que dá para investir por longo prazo, mas eu acho que tem coisa melhor, tá? De verdade, tem coisa melhor. E vamos ver, né, o quanto de retorno esses projetos vão dando, porque dinheiro tá saindo do caixa, né? Dinheiro tá saindo bastante. Eu acho que era isso aí, tá? Agora, evolução dos negócios, né? Tem mais detalhes aí sobre as linhas de negócio. Tem mais uma coisa importante, desempenho. Então tá, né? Já comecei a conclusão. Vamos terminar. Então a Klabin, no longo prazo, ela gerou valor para o acionista, mas não foi um negócio espetacular, tá? Quando a gente coloca aqui, né, o valor aqui mais ajustado. Foi uma geração de valor, mas nada muito especial. O que você não pode fazer é comprar por causa dos dividendos, tá? Nunca. Isso aqui é só consequência, vocês viram, uma empresa bem complexa, vários pontos para analisar. Nem comprar por indicação de A, B, C ou D aí, porque o pessoal só vê, né, quando dá certo, mas as burrices, as burradas, os resultados que não dão certo, aí ninguém olha, tá? Então é isso. Já dei a conclusão, né? É uma empresa que dá para ter no longo prazo? Dá, tá? A perspectiva é positiva, mas eu acho que tem coisa mais interessante, tá? No próprio setor de papel e celulose, hoje eu acho a Irani mais legal, assim, ela casa bem melhor com o meu perfil, por exemplo. Né? A maneira de investir é totalmente diferente, né? O negócio é diferente, então vejo uns vídeos lá da Irani. Ou mesmo, né, outras empresas de commodity eu acho mais interessantes, que tem um ganho no longo prazo,
além dessa só melhora do preço dos produtos, e um pouco mais interessante que esses mega projetos da Klabin. Eu confesso que eu não gosto muito. É muita grana investida e depois fica difícil você ver assim, né, o retorno. Enfim, era isso aí, pessoal. Klabin, uma empresa que de vez em quando eu faço vídeo aqui, né? Dá pra você ir acompanhando ao longo do tempo. Mas não entra na sardinhagem do dividendo, do não sei o quê. Não é assim que funciona. É desse jeito que eu passei a análise aí pra vocês. Beleza, pessoal? Então por hoje é só. Um grande abraço a todo mundo e até os próximos vídeos. Valeu!